Turma do Propósito. E aí, meu irmão, tudo bem com você e com a sua família? Espero que sim. Desejo a vocês um dia abençoado. Seja bem-vindo você que chegou agora para o nosso grupo. Deixa eu explicar rapidinho como funciona o nosso grupo. Um capítulo das Escrituras todos os dias. Começamos no ano passado, no dia 1º de janeiro de 2024, e vamos terminar no dia 31 de dezembro de 2026. Nós estamos hoje em Eclesiastes capítulo 9. Todos os dias também nesse grupo, nós oramos por você e com você. Então não fique preocupado, meu irmão, do seu celular ficar cheio. No seu celular só vai chegar mensagens, o link para que você possa ver o vídeo. Então não chega o vídeo, chega apenas o link. Chega um pequeno áudio, pequenininho mesmo, que é a oração que o pastor Luciano faz aí pelas pessoas do grupo. Se você precisar de uma oração em particular, você pode procurar lá nos administradores, procurar o pastor João Luciano. Ele está disponível para poder atender você e orar com você. E também nós estamos juntos aqui pedindo a Deus sabedoria para que nós possamos mudar à luz da sua palavra. Todos nós precisamos de ajustes e mudanças, e a palavra de Deus, ela nos aponta o caminho, e pelo poder do Espírito Santo, nós conseguiremos assim viver e agradar a Deus. No capítulo 9, o sábio Salomão vai mostrar aqui um destino comum a todos os homens, que é a morte. A exceção que a Bíblia traz é aqueles que estiverem vivos no retorno de Jesus. Esses serão transformados. No mais, meu irmão, nós temos essa realidade para todos os homens. A morte chegará a todos. Seja você sábio, seja você tolo, seja você alguém que crê ou alguém que não crê, a morte está aí para todos. E ele vai mostrar isso na primeira parte. Por exemplo, no versículo 1, ele conclui que os justos e os sábios, eles são, e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Os justos, os sábios. E ele diz o seguinte, olha só no versículo 1 do capítulo 9, ele diz, se é amor ou se é ódio que está à espera, não se sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Olha só o que ele está dizendo. Ele está falando que se você é sábio ou se você é tolo, isso não quer dizer que as coisas acontecerão como nós imaginamos. Geralmente a gente pensa o seguinte, de maneira prática. Se a pessoa é sábia, tudo vai dar certo. Ela vai colher amor. Se a pessoa age de maneira insensata, ela vai colher ódio. Não é assim. Preste atenção no que eu vou dizer, meu irmão. Muitas vezes nós somos sábios, segundo a palavra, vivemos a vontade de Deus, e o que nos espera é ódio. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, todo aquele que quer viver uma vida piedosa em Cristo será perseguido. Não são as consequências, as circunstâncias que determinam aquilo que nós somos aqui na terra, mas sim aquilo que cremos. Você tem ouvido muitas mentiras aí sendo espalhadas no mundo pela voz do diabo, do inimigo. Você já encontrou alguém perguntando assim, mas e o que eu sinto? Tem gente que está guiando a vida dessa forma. Mas e eu? E o que eu sinto? Preste atenção, meu irmão, você não é o que você sente. O seu coração é corrupto, enganoso, não dê lugar a ele. Tem gente se sentindo um gato e dizendo que é um gato, que é um cachorro, que é um porco. Não é isso, meu irmão. Você não é o que você sente, você não é o que você tem, você é o que você crê. E quando você crê, você vai além das circunstâncias. Ele fala que independente se o que espera é ódio, né, ou se o que espera é amor, e às vezes a gente experimenta, na maioria das vezes nós experimentamos esses dois sentimentos debaixo do sol, debaixo do céu. O apóstolo Paulo, por exemplo, sabia tanto o que era ser amado quanto o que era ser odiado, o ser afagado e também o ser maltratado. E ele fala aqui sobre o destino da morte. Versículo 2 e 3, ele vai dizer, tudo sucede igualmente a todos. O destino é um só, e a morte. E esse destino leva os homens muitas vezes a refletir sobre isso. Se eu sou sábio, o que me espera é a morte. Se eu sou injusto, o que me espera é a morte. Muitas vezes isso faz com que as pessoas comecem a pensar que a vida moral não quer dizer nada, porque se tanto o justo quanto o ímpio experimentam a morte, qual é o sentido de viver uma vida em obediência ao Senhor? Aí que está, meu irmão. Se a nossa vida, a Bíblia diz, se a nossa vida, nossa esperança em Cristo, se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Nós obedecemos aqui porque nós acreditamos que aqui é apenas uma fase, é apenas um momento da semeadura. O desfrutar, a nossa pátria, nos aguarda além desta vida. Então nós não podemos olhar a morte, o cristão não pode olhar para a morte como um ponto final, mas sim como o início da verdadeira vida que está oculta com Cristo. No versículo 4, ele vai falar que é melhor estar vivo do que morto. Por quê? Porque o vivo ele ainda tem chance de mudar a opinião. Olha só o que diz no versículo 4. Para aqueles que estão entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Então não adianta de nada, meu irmão, você ser valente, imprudente, corajoso demais e morrer, porque os mortos, eles não sabem de coisa alguma. Os vivos sabem que hão de morrer, pelo menos eles têm essa consciência. Então, sabendo que eu hei de morrer,
eu posso mudar. Agora, aqui diz que os sábios, os mortos, perdão, eles não sabem de coisa alguma. Eles não têm mais consciência. Diz aqui, os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E ele diz aqui ainda no versículo 6, amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então a vida deles já passou, o tempo de decisão já passou, o tempo da semeadura já passou. É por isso que o sábio diz que é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Continuando aqui, o sábio Salomão, ele vai mostrar para nós que o segredo, então, já que a morte nos aguarda, é viver o presente. E aqui ele não está defendendo, meu irmão, um hedonismo. O que é o hedonismo? É a busca do prazer desenfreado. Não. Ele está defendendo aqui a busca do prazer que Deus mesmo estabeleceu, que é o homem viver do suor do seu rosto, feliz ser e tudo ir bem com ele em sua casa, sua esposa, seus filhos. Versículo 7 ele diz, vai, pois, come, alegra o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Ele está dizendo, desfrute o presente. Meu irmão, não perca tempo, não perca tempo, porque o tempo aqui é um recurso não renovável. No dia de hoje, se alegre no Senhor, coma do fruto do seu trabalho, aproveite a vida com a sua família. Não pense, meu irmão, em perder a sua vida aqui acumulando bens que ficarão aqui. A traça come, o ladrão rouba, a troca de governo faz com que isso perca valor. Então desfrute o hoje, coma da melhor maneira com a sua família, compartilhe o pão, viaje, faça o bem, enriqueça as pessoas ao seu redor, dê à sua vida um significado, porque o tempo aqui é limitado. Versículo 8 e 9, ele aconselha a manter o tempo todo, preste atenção, esse versículo é muito precioso, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. É lógico que Salomão está fazendo uma referência aqui, tanto à santidade quanto ao Espírito de Deus. Santidade, vestes brancas, óleo, na Bíblia, no Antigo Testamento, representa o Espírito Santo. Então o que ele está dizendo é, em todo tempo, já que a sua vida aqui chegará ao fim, sejam alvas em todo tempo as suas vestiduras, ou seja, procure se alegrar, mas viva em santidade, que não falte óleo sobre a sua cabeça, mostrando que você é um escolhido de Deus, você é alguém selado pelo Espírito Santo e cheio do Espírito Santo. E ele vai dizer, goza a vida com a tua mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz. Ele está dizendo, essa vida é fugaz, passa rápido, ela é ligeira, é como um vento, um vapor, uma névoa, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida pelo trabalho com que afadigaste debaixo do sol. Então ele está dizendo, olha, aproveita a sua vida com aquilo que você tem de mais precioso, a sua mulher, a sua família. Chesterton dizia que não há nada mais poderoso do que uma mulher simples com um esposo simples, com a sua mulher simples e os seus filhos simples. Essa vida, meu irmão, comum em família, é a maior riqueza que nós temos. Desfrute dela, desfrute dela. Se aí, nesse campo, você estiver bem, nos outros, com certeza, também você irá bem. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, aqui diz, tudo quanto vier à tua mão para fazer, debaixo do sol, faça com excelência. Não é porque você vai encarar a morte daqui a pouco, meu irmão, você deve ser remisso. Não, você precisa ser zeloso. Faze com toda a sua força. Sabe por quê? Porque você só tem essa oportunidade. Porque para o além onde tu vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, antes de morrer, meu irmão, viva. Sabe aquilo que você gostaria de fazer e está sempre no papel? Nossa, eu queria viajar. Nossa, eu queria fazer isso. Viva, meu irmão, porque para o lugar onde você vai não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Antes de morrer, procure viver. Vai fazer isso, lógico. Se for pecado, não faça. Mas se é algo, meu irmão, um sonho, um desejo que você tem, vá atrás, aproveite esse tempo, o tempo que se chama hoje. E ainda, o sábio Salomão, ele vai falar sobre o desprezo que há, sobre a sabedoria, sobre o mérito. Ele vai dizer que nem sempre a vida é justa. Olha o que ele diz. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e acaso. Eu quero que você entenda acaso aqui como um conjunto de fatos que nós não conseguimos controlar. Não é acaso, por exemplo, como algo sem controle, porque tudo está debaixo do controle de Deus. E as coisas não seguem essa lógica. Nem sempre os ligeiros ganham prêmio, nem sempre o sábio vai ter o pão, nem ainda o prudente a riqueza. Não é assim, meu irmão. Não é assim que funciona. Debaixo do céu, nós vivemos num mundo que jaz no maligno e que reina o império do mal, a injustiça.
Por isso que nós precisamos proclamar o reino de Deus, para que as pessoas sejam transportadas do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus Cristo. E aqui ele diz, olha, pois um homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Então, o que acontece? Que ele está dizendo aqui, muitas vezes o ligeiro, imagina uma corrida, ele tem tudo para ganhar, ele é o primeiro, ele é o recordista, de repente acontece uma calamidade, uma lesão, e ele não ganha. A lógica não deu a lógica, acabou acontecendo uma calamidade. E as calamidades não são avisadas, elas vêm sobre nós como uma rede apanha peixes. E nós precisamos estar prontos, preparados para o dia mau que vai nos visitar. Todo cristão vai viver na sua vida aqui um dia mau. Por isso que a Bíblia nos ordena estarmos preparados, vestidos de toda a armadura, para podermos resistir no dia mau, vencermos com toda a armadura de Deus que está descrita lá em Efésios capítulo 6. E aqui, ainda para terminar, ele vai falar sobre a vantagem. Ainda assim, nesse mundo onde o mérito não é valorizado, onde nem sempre dá lógica, ele está dizendo, ele vai mostrar para nós que uma vida com sabedoria, e lembrando que sabedoria para Salomão, tanto em Provérbios quanto em Eclesiastes, se resume em temer ao Senhor. Ele vai mostrar como uma vida sábia vale a pena. Ele diz assim, ele conta um exemplo. Vi também um exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Uma pequena cidade que havia poucos homens, veio contra ela um grande rei, sitiou-a, cercou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, sem recursos materiais, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Não foi pelos seus bens, que ele não tinha, não foi pela sua força, foi pela sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então preste atenção, aquele pobre sábio livrou a cidade e ele não recebeu a devida honra. E aí fica a pergunta, valeu a pena? Preste atenção. Olha a conclusão do sábio. Então disse eu, melhor é a sabedoria desse pobre do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas, ainda é melhor a sabedoria. Por quê? Porque a força não teria poder de fazer o que ele fez pela sabedoria, e ainda que ela tenha sido desprezada pelos homens, a sabedoria deu o seu fruto e justificou a sua existência. A sabedoria é justificada por seus frutos. Versículo 17 diz, as palavras dos sábios, presta atenção, as palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre todos. As palavras dos sábios ouvidas sem nenhuma fama, sem nenhum holofote, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre todos. Então, muitas vezes o sábio não vai usar nem palavra, mas vai usar o exemplo. E só o exemplo vai falar mais alto do que um rei que grita no meio de todos. Melhor é a sabedoria, assim Salomão termina, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Essa cidade pequena jamais poderia vencer aquele rei com suas armas. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador, um tolo, um insensato, destrói muitas coisas boas. Então tem gente que tem tudo para vencer uma batalha, vencer na vida, vencer uma guerra, vencer uma situação, tem todas as ferramentas ao seu dispor, mas falta o principal, que é a sabedoria. E por isso, mesmo tendo todos os recursos, sai derrotado. O contrário também é verdade. Tem pessoas que só têm o temor ao Senhor e passam por situações dificílimas, provações duríssimas, e prevalecem e triunfam, porque a sabedoria é melhor do que as armas de guerra. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você possa gravar os ensinamentos aqui deste capítulo 9, reconhecer que apesar da morte estar aí para todos os homens, vale a pena ser conduzido pela sabedoria, vale a pena estar vivo, tomar decisões diferentes, decisões que nos levam a aproveitar o dia que se chama hoje, não sabemos do amanhã. Então hoje se alegre, esteja com as pessoas que você ama, abrace todo mundo, perdoe e divida e viva o Evangelho. E por fim, que tudo que vier à sua mão você faça com excelência e sendo conduzido por sabedoria, para que Deus possa te dar triunfo. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus, a Bíblia assim diz. Viva dessa forma. Um grande abraço e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.